Alô, alô, boa noite. Uma alegria e uma enorme responsabilidade estar aqui em cima, tendo o privilégio de poder trazer a mensagem hoje. Se eu começar a me tremer um pouco, desconsiderem, certo? Estou um pouco nervoso, mas creio que o Senhor vai dar graça. O tema da mensagem de hoje, o pastor Tiago, o pastor Jéssica, quando eles falaram comigo, o tema da mensagem de hoje foi o seguinte: líderes para uma nova igreja, líderes para uma igreja recém-plantada, né? E aí eu fiquei pensando, o que se espera de um líder de uma igreja? O que se espera de um pastor que lidera uma congregação, de um líder de uma congregação, de um pastor de uma igreja? E talvez a resposta dessa pergunta esteja relacionado a quem nós perguntamos. Então, talvez aqui temos muitas pessoas diferentes, provavelmente de muitas denominações diferentes, e dependendo a quem pergunte, as respostas serão diferentes. E aí eu estava assistindo um documentário da Hillsong, a Mega Church Exposed, e eles respondem essa pergunta: o que essa igreja queria como liderança dela? O que eles esperavam do pastor que liderasse aquela igreja? E a resposta seria mais ou menos nesse caminho aqui, ó. Um homem carismático e simpático, daqueles que todo mundo gosta e é notório onde vai. Ele não pode ser cafona ou retrógrado, e sim descolado. Está sempre na moda, está sempre atento às últimas tendências. Deve ter uma boa comunicação com crianças, jovens, adultos e idosos, pois deve ser aquela pessoa que todos se agradam. Deve ser um homem de grande oratória, capaz de prender a atenção do público. Deve ser um grande líder, capaz de atrair, guiar e segurar grandes multidões. Para algumas igrejas, hoje muitas igrejas modernas, essa é a imagem que nós encontramos dos líderes que aquelas igrejas almejam. Contudo, eu queria trazer aqui vamos fazer um currículo de um outro homem, que esse homem, se ele fosse, talvez, hoje em dia tem igrejas que chamam pastores por currículo, talvez se esse homem aqui, ele fosse entregar o currículo dele numa igreja, o currículo dele seria mais ou menos assim: um humilde servo do Senhor, que serve a Deus de forma constante, mesmo em meio às lágrimas e aos sofrimentos, porque ele sabe que a vida dele é para ser dedicada à obra do Senhor. Ele ensina a palavra de Deus em lugares públicos, mas também faz isso na casa dos irmãos, falando sobre arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Será que esse seria um currículo atrativo? Será que nós gostaríamos desse currículo? Eu creio que para algumas pessoas elas vão dizer sim, é um currículo atrativo. Para outras pessoas elas vão dizer que não, daquele não é um currículo atrativo. Não é um currículo atrativo. Mas afinal, o que nós deveríamos definir se nós fôssemos olhar? O que define um currículo como atrativo para uma igreja? A grande verdade é que aqui nessa área existem muitos achismos. Novamente, para pessoas diferentes, as respostas serão diferentes. Mas a verdade é que por meio da palavra de Deus, nós temos uma resposta para isso. A palavra do Senhor, ela responde aquilo que deve constar, aquilo que deve ser o líder da igreja, um pastor, aquele que lidera uma igreja recém-plantada. O currículo do homem que nós acabamos de falar, baseado no texto que nós vamos estudar hoje, é do apóstolo Paulo. Não é um currículo de grandes coisas. Hoje, provavelmente, Paulo seria recusado como pastor em muitas das igrejas modernas que nós conhecemos. As pessoas não iriam querer Paulo. Não iriam querer Paulo. Contudo, é nestes termos que eu li que o maior missionário da história da igreja e o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, ele fala de si mesmo. No texto que nós vamos estudar hoje, em Atos capítulo 20, se vocês quiserem abrir, podem abrir. Nós vamos estar estudando Paulo, ele falando com os presbíteros de uma igreja que ele tinha plantado. E ao falar com aqueles irmãos, ele relata um pouco daquilo que ele havia feito naquela igreja durante ele estava plantando, mas não apenas isso, ele fala da perspectiva com que ele via a própria vida. Paulo, então, ele fala das suas atitudes, mas não apenas das suas atitudes, do seu coração pastoral, o seu coração missionário para aquela igreja. E eu creio que nós podemos aprender muitas coisas. E Lucas, ao registrar esse relato de Paulo, ele nos dá um modelo de como os plantadores de igrejas devem agir e pensar. Líderes para uma igreja recém-plantada ou em plantação devem possuir a mesma postura de Paulo, e não apenas a mesma postura, mas também a mesma filosofia de vida, filosofia ministerial com que Paulo via a sua própria vida. Líderes devem seguir o exemplo de Paulo, devem pensar como Paulo, conforme nós vamos ler aqui em Atos capítulo 20. Vou ler o texto, só o início,
do todo o discurso que Paulo faz para aquela igreja. Então vamos ler do 17 até o versículo 24. E aí a palavra de Deus nos fala o seguinte, Atos 20, 17 até o 24 fala o seguinte: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a vida e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. Senhor, Pai, eu quero pedir por graça, Pai, nesse momento, que o Senhor permita que eu, Pai, um pecador, cheio de falhas e insuficiência, exponha, Pai, a Tua palavra de forma clara, de forma fiel, para que o Teu povo, Pai, está aqui presente, aprenda, Pai, por meio dela, e que essa mensagem, Pai, ela traga confronto aos nossos corações, que nos ajuda, Pai, a pensar como Paulo pensava, e assim, Pai, vivermos uma vida preciosa, Pai, diante de Ti, porque estamos cumprindo o ministério que recebemos de Ti, Pai, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor abençoe este momento, Pai, nos ajude a aprender, sou como exemplo de Paulo, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, meu Pai, amém. Então aqui Paulo, ele está aqui na sua terceira viagem missionária. Aqui ele já está indo mais para o final da sua terceira viagem missionária. Então Paulo, ele participou aqui, ele plantou essa igreja aqui em Éfeso, ele participou do processo de plantação dela, ele passou lá 3 anos praticamente com aqueles irmãos. Em determinado momento ele teve dificuldades, ele foi para outros locais, e aí ele fica passando em outras cidades, pregando e visitando. Em um determinado momento ele vai retornando, indo em direção a Jerusalém. Paulo, ele queria passar uma das festas lá dos judeus com os irmãos em Jerusalém, e ele não queria se demorar, então ele vai para uma cidade próxima de Éfeso, que aqui ele fala que é Mileto, e quando ele chega em Mileto, ele pede que os presbíteros, ou seja, a liderança, o conselho da igreja em Éfeso, se desloque até lá, e ali ele vai dar as suas últimas instruções àqueles irmãos. Como ele fala no final do discurso, aqueles irmãos não mais veriam Paulo, eles não mais veriam Paulo. Então Paulo está dando ali as suas últimas instruções. E quando Paulo está falando isso, ele fala da sua postura durante o tempo em que ele participou da plantação daquela igreja, do seu plano futuro e da sua visão ministerial. E esse texto maravilhoso é um dos poucos textos das Escrituras Sagradas que nós encontramos Paulo não apenas mostrando como foi o proceder dele durante a plantação da igreja, mas mostrando o seu coração ministerial. É muito bonito ver como Paulo ele abre o coração, mostrando aquilo que passava na mente dele, quanto ele caminhava a sua vida nessa terra, realizando o seu ministério. A visão ministerial de Paulo é uma coisa fantástica, a qual todos nós deveríamos ter. E aqui ele vai expor isso para aqueles irmãos. Diante disso, por meio da graça de Deus, o que eu quero para a gente essa noite é que a gente consiga, por meio dessa postura de Paulo como plantador de igreja, aprender o que um líder de uma igreja recém-plantada ou em plantação deve ter a mesma postura que Paulo teve, e deve ter a mesma visão de vida que Paulo tinha, a sua visão de ministério, a sua filosofia ministerial. Contudo, as lições aprendidas nesse texto não são apenas para plantadores de igrejas, missionários, pastores e vocacionados, mas para todos aqueles que amam o Senhor Jesus e entendem que o seu chamado não foi para usufruir daquilo que de melhor este mundo tem para oferecer, mas para negar a si mesmo e completar a carreira que o Senhor nos incumbiu. Ou seja, é para todos os cristãos, é para todos os crentes. Contudo, novamente, as lições aplicadas desse texto
também falam ao coração daqueles que estão aqui neste lugar e que ainda não vivem para o Senhor Jesus, a qual as suas vidas não é para Ele, a qual o Senhor Jesus ainda não é uma prioridade na sua vida. O Senhor tem muito a nos ensinar por meio desse texto. Então aqui no começo do versículo, no versículo 17, Paulo ele chama aqueles irmãos, os presbíteros, a liderança da igreja em Éfeso, e ele chama aqueles irmãos para Mileto, porque Paulo quer falar com ele. E quando eles chegam, Paulo ele lhes diz no versículo 18, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque Paulo, quando ele está começando esse discurso, ele traz à memória daqueles irmãos aquilo que eles haviam passado juntamente com Paulo durante aquele processo de plantação de igreja. Ele fala, vocês sabem, por duas vezes, aqui no versículo 18 e depois no versículo 20, quando ele faz essas duas partes, a qual ele fala das suas atitudes, ele fala, vocês sabem. Paulo está trazendo à memória daqueles homens, vocês me viram. Vocês me viram caminhando por essas ruas, pregando, falando com vocês. Vocês sabem. Paulo era aquele homem que não apenas falava, ele vivia. Então ele evoca isso na mente deles. Vocês sabem o que foi que eu fiz no meio de vocês. E aí ele usa isso para mostrar não apenas o exemplo, mas uma autoridade de Paulo sobre aqueles homens. Afinal, Paulo havia, sim, participado do processo de plantação daquela igreja. Paulo ensina aqueles homens por meio daquilo que ele fez. E a primeira lição que nós conseguimos aprender aqui, acerca do Paulo plantando uma igreja, é que Paulo, ele é um humilde servo do Senhor, em tempo integral, mesmo em meio às lutas e os sofrimentos. A primeira coisa que eu quero frisar aqui é que Paulo, ele era um servo do Senhor, em tempo integral. Quando ele fala no versículo 17, no versículo 18, na verdade, ele fala, vocês sabem como me conduzi entre vocês, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Olha só, a abrangência com que Paulo fala, pega tudo. Ele fala, desde o primeiro dia, desde o instante que eu estive com vocês, durante todos os dias, desde o primeiro dia, em todo o tempo, vocês sabem como eu agi. Paulo, em breve, ele vai falar que ele serviu ao Senhor esse tempo, mas é importante a gente ver o quão integral era o ministério de Paulo. Para Paulo não havia um dia em si de descanso, não havia um momento da vida de Paulo em que ele pudesse afirmar, pronto, agora é o meu descanso de servo do Senhor. Paulo, ele era um servo do Senhor em tempo integral. A todo instante, a vida dele, você não conseguiria olhar para a vida de Paulo e dizer, Paulo, aqui tu tá errando, Paulo. Tu não devia estar fazendo isso daqui, não, Paulo. Isso aqui envergonha o nome do Senhor. Não, Paulo, ele era integral. Desde o primeiro dia, em todos os instantes, Paulo ele estava servindo ao Senhor de forma totalmente integral. E ele coloca isso diante daqueles homens. Veja, não é simplesmente Paulo falando de si só. Dar testemunho de si só é fácil. Não, ele evoca a memória deles. Vocês sabem, eu servi ao Senhor em todo o tempo, desde o primeiro dia. Paulo, ele era um servo do Senhor de forma integral, não importava onde ele estava, em público ou de casa em casa, em comunhão com os irmãos ou na sua própria casa, ensinando crianças, ensinando adultos, estudando ou trabalhando manualmente, não importa, todos poderiam olhar para a vida de Paulo e dizer, ele está servindo o Senhor. E isso era algo notório. Aqueles irmãos, Paulo chama eles, vocês sabem, aquelas pessoas sabiam que era verdade. Paulo não dava descanso para o serviço dele ao Senhor. Ele era um servo do Senhor de forma integral. E não apenas um servo do Senhor, ele era um servo do Senhor humilde. Isso aqui é uma coisa para mim que eu acho fantástico, né? Paulo, ele se coloca aqui como servo do Senhor. E ele ainda fazia isso com humildade. Por muitas vezes, nas suas epístolas, Paulo, de alguma forma, ele fala que ele é um servo do Senhor, um escravo de Cristo. Em Romanos 1:1, por exemplo, Paulo, quando ele se apresenta, ele diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele se identifica, o maior missionário que nós vemos na história da igreja, ele se identifica como um servo.
como um escravo de Cristo Jesus. E isso também deveria ser uma qualidade fundamental de qualquer crente, de qualquer obreiro. Não importa se você é pastor de uma congregação com 5 membros ou com 10 mil membros, não importa se você é pastor ou não, mas se você é crente em Jesus, você é, antes de todas as coisas, um servo de Cristo Jesus. Essa é a condição fundamental daqueles que são chamados pelo Senhor. Todos nós somos servos, aqueles que confessam Cristo. E isso é muito forte porque eu creio que em nossas vidas, em muitos momentos, nós somos tentados a termos outros senhores sobre nós. Às vezes até mesmo senhores bons, trabalho, família, e outros ruins. Às vezes o vício, a questão do status. Muito facilmente os nossos corações pendem a servir essas coisas, mas enquanto que o nosso verdadeiro Senhor deve ser o Trino Deus. É a Ele quem nós devemos servir a todo instante. E para aqueles obreiros que estão no campo ou estão indo para o campo, uma tentação muito comum é ele se tornar servo de pessoas, tanto daqueles que o enviam, como daqueles a qual ele ministra. Aquela tentativa de querer aquilo que fazer, sempre está buscando agradar os outros, ou aqueles que às vezes recebem o salário, ou aqueles a qual ele está ministrando, que ele quer ver a transformação, a sua vida restaurada, ele quer ser às vezes servos desse, mas ele tem que entender, nós temos que entender, os pastores dessas igrejas têm que entender, que nós somos antes de todas as coisas, servos do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando que de nenhuma forma nós não devemos agradar aqueles a qual nós ministramos porque amamos, ou que nós devemos de alguma forma agradar aqueles que nos enviam. Sim, nós devemos agradar, devemos submissão a esses homens, mas esse agrado não deve ser com a intencionalidade de agradá-los, mas aquele agrado vem da percepção de que o obreiro ele é um servo de Cristo. Um servo de Cristo. Então, consciência que o conselho dessa igreja, eles não querem que eu esteja lá naquele campo missionário em Capistrano, agradando a eles. Eles querem que antes de todas as coisas eu agrade ao Senhor. E eu sei que por serem servos fiéis, eles vão se agradar, porque antes de tudo eu estou servindo ao Senhor. É o Senhor que deve ser servido. Os outros podem se agradar e se alegrar conosco, mas é uma consequência, não é o fim primário. Antes de tudo devemos ser servos do Senhor. Nós não estamos ali para agradar as pessoas como objetivo final. Não, nós somos antes de coisas servos do Senhor Jesus. E nós vemos isso, por exemplo, reverberando em outros textos das Escrituras Sagradas. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo, quando ele instrui Timóteo, ele fala: olha, Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, ele fala para Timóteo: ó Timóteo, tu tem que se apresentar, aprovado é a Deus. Paulo está mostrando para Timóteo que a audiência primária do seu ministério, aquele a quem todas as atenções deveriam ser antes de todas as coisas direcionadas, porque é a ele que deve receber o verdadeiro agrado, é o Senhor quem tem que se agradar, é Deus, Ele é a audiência primária do ministério. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo, é isso que Paulo está fazendo aqui em Éfeso. Eu sou um servo do Senhor em tempo integral, a todo instante, acima de todas as coisas, e muitas vezes isso não vai significar não agradar aos homens. Gálatas 1,10, Paulo fala: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo separa bem, eu não estou aqui buscando acima de tudo agradar pessoas, porque se eu fizer isso, eu não serei servo de Cristo. O obreiro no campo, antes de todas as coisas, ele é um servo do Senhor, ele é um servo de Cristo. E Paulo ainda, ele era um servo humilde. Isso aqui é uma coisa que é muito confrontadora aos nossos corações. Nossos corações, às vezes, que por tão pouca coisa, somos inclinados a se orgulhar daquilo que fazemos. Paulo não, ele era um servo humilde. Ele fala no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo, ele foi um homem grandemente usado por Deus, grandemente, um homem que viu o próprio Cristo, fez muitos milagres, plantou diversas igrejas, treinou dezenas de líderes, caminhou milhares de caminhos, milhares de quilômetros para pregar o Evangelho. Ainda assim, Paulo era humilde. O que é que explica a humildade de Paulo? Às vezes a gente, por tão pouco, está cheio de orgulho, mas por que Paulo, mesmo fazendo tudo o que ele fazia, ainda ele era humilde? A resposta é que porque Paulo sabia quem Deus era, ele sabia a sua condição de pecador diante de Deus,
E Paulo sabia que era o Senhor quem o capacitava para fazer o que ele fazia. Diante disso, qual o espaço para orgulho? Qual era o motivo que Paulo tinha de se orgulhar? Ele era grandemente usado pelo Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim é louvado seja o nome do Senhor, não o nome de Paulo. Paulo, ele era um servo humilde, mesmo sendo grandemente usado pelo Senhor. E Paulo tinha consciência disso. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo fala o seguinte: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo aqui deixa muito claro, é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos capacita. A capacidade de Paulo vem de Deus. E Paulo, ele era um servo humilde do Senhor em tempo integral, mesmo em meio aos sofrimentos e às dificuldades, às perseguições. Na continuação do versículo 19, ele fala: com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Sofrimento era uma coisa comum na vida de Paulo. Acho que é uma das grandes características da vida de Paulo, é sofrimento. Depois a gente vai ler um texto onde Paulo ele relata os seus sofrimentos, mas nós vemos que era um homem de muitas dores. Na verdade, eu creio que isso não é apenas uma característica de Paulo. Sofrimento é algo inerentemente cristão. É algo inerentemente cristão. Sofrimento é uma coisa que não parava na vida dele. Na verdade, para Paulo, o sofrimento era uma consequência natural do seu ministério. À medida que ele era fiel, mais sofrimento iria vir sobre ele. Em 2 Timóteo 3, versículo 10 a 12, Paulo ele instrui seu filho na fé com as seguintes palavras: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ele sabia que o sofrimento era algo inerentemente cristão. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo irão sofrer. Mas para Paulo isso não era algo que o impedia. Isso não era algo que o parava. Na verdade, Paulo ele via isso como um presente. É o que ele diz em Filipenses. Ele fala para os filipenses: a vós é dada a graça de não apenas crer no Evangelho, mas de sofrer por ele. Ele via como um presente. E quanto a nós? Será que o nosso serviço ao Senhor só vai até onde o nosso sofrimento não aperta? Será que o nosso serviço ao Senhor é sempre naquilo que nos deixa confortável? Podemos pensar nas coisas simples. Você só vem para o culto quando está tudo correndo do jeito que você quer? Você só lê a Bíblia quando o tempo está folgado? Você só participa de ações missionárias quando não tem nada melhor para fazer? Contudo, pensando não apenas nas coisas mais simples, vamos pensar nas coisas mais difíceis. E se servir ao Senhor lhe custasse a sua faculdade? E se servir ao Senhor lhe custasse se mudar de uma cidade e ir para uma tribo no meio da Amazônia? E se servir ao Senhor lhe custasse a venda da sua empresa? E se custasse tudo isso? Para Paulo, não importava o custo. Ele iria servir ao Senhor de forma humilde, independente do sofrimento. O custo para Paulo não importava. Era uma consequência natural. Ele via até mesmo como um presente, mas nunca como um empecilho. Paulo não era parado pelo sofrimento. Contudo, aí, continuando o texto no versículo 20, no versículo 20 e 21, Paulo ele fala mais uma vez de como foi a postura dele no meio daqueles irmãos. Então, mais uma vez, ele começa com vocês sabem, trazendo à memória dele aquilo que ele tinha feito ali durante a plantação daquela igreja. Ele fala: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui nesse versículo, ele está mais uma vez mostrando quais eram as atitudes dele como um plantador de igreja. E a segunda lição que nós devemos aprender com Paulo, plantando igreja, é que ele era um plantador de igreja profundamente dedicado ao ensino. Paulo era profundamente dedicado ao ensino. Nós vemos isso, por exemplo, quando ele fala: olha, eu jamais deixei de anunciar a vocês
o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Veja que a abrangência dos locais e dos momentos a qual Paulo ensinava. Olha, eu ensinei para vocês o que era proveitoso. E isso foi na casa de vocês, indo lá, mas não apenas isso, de forma pública. Ou seja, parece que tipo assim, Paulo onde dava brechinha, ele ia pregar. Ele pregava onde ele tinha oportunidade. Ele pregava publicamente, mas não apenas publicamente, que ele ia na casa dos irmãos ensinando. Paulo era um homem, como plantador de igreja, profundamente dedicado ao ensino. Ele queria ensinar o que fosse proveitoso. Mas afinal, o que é proveitoso para Paulo? Ele não diz em si o que é proveitoso, mas ele diz que ele ensinava o que era proveitoso. E para a gente entender o que é esse proveitoso, a gente pode olhar um pouco antes, em Atos 19, versículo 8 e 9, durante a plantação da igreja, um capítulo anterior, Atos 19, 8 e 9, Paulo fala o seguinte: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou dele e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Lendo novamente o final, olha o versículo 10, durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Paulo, ele era um pregador de coisas proveitosas. O que eram as coisas proveitosas que Paulo pregava? A palavra do Senhor. Paulo, ele pregava a palavra do Senhor. Era isso que ele falava. Paulo não estava pregando a sua opinião ou sobre a sua vida. Paulo não estava pregando a opinião de Priscila e Áquila. Paulo não estava pregando o que Apolo achava legal. Não era isso que Paulo pregava. Paulo pregava a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus. E isso é tão forte que nós vemos isso nas instruções de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, nas suas últimas instruções de Paulo a Timóteo, ele fala: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, pregue a palavra. Insista, repreenda, corrija, com toda a paciência e doutrina. Paulo está colocando Timóteo: ó Timóteo, tu tem que pregar, Timóteo, tu tem que pregar, pregue a palavra do Senhor. E ele traz essa palavra de autoridade, diante de Cristo Jesus e de Deus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e seu reino. Peço a você com insistência, Timóteo, pregue a palavra. Paulo, ele era um pregador da palavra. Ele fazia isso em todos os locais, publicamente, de casa em casa, não importava, ele estava pregando a palavra. O que é mais proveitoso do que a palavra do Senhor? Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo fala a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui Paulo está mostrando a centralidade, o poder, a necessidade que nós temos da palavra de Deus. E ele está dizendo: toda a escritura é inspirada. Você quer ser perfeito? Quer ser perfeitamente habilitado para toda boa obra? É para isso, a palavra do Senhor, ela serve para isso. Paulo, ele não ia naquele local, plantando aquela igreja, pregando a opinião dele, aquilo que ele queria, aquilo que ele achava legal, o que os outros queriam que ele pregasse. Paulo era um pregador da palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus na pregação de Paulo é algo que deve existir também em nossos corações, não necessariamente como um plantador de igreja ou pastor, mas como crentes. Nós devemos viver essa centralidade da palavra do Senhor em nossas bocas, em nossas pregações. Mas Paulo, ele também fazia isso testemunhando, tanto a judeus como a gregos, na continuação do 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito legal porque aqui Paulo está falando que esse testemunho dele consistia acerca do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, essas duas coisas diferentes. Mas isso aqui é muito legal porque arrependimento e fé são duas coisas
que surgem na vida dos cristãos a partir do momento que ocorre esse processo que vem do Senhor de fora para dentro por meio do Espírito Santo, que é o momento da conversão. No seu momento de conversão, quer você consiga perceber esse momento exato ou não, naquele momento que você foi convertido ao Senhor por meio do Espírito Santo, surge na sua vida arrependimento e fé, o arrependimento dos seus pecados anteriores, daquilo que você fez, que desagradou ao Senhor e que você sabe que isso é uma ofensa ao Senhor, e uma fé em Cristo Jesus, que surge onde você coloca a sua vida inteiramente nas mãos de Cristo. Isso é algo que surge, mas Paulo aqui, quando ele fala que ele testemunhava sobre isso, ele não estava apenas falando que ele ficava continuamente querendo que aquelas pessoas se convertam. A gente vê também um pouco antes, em Atos 19, não precisa voltar, mas em Atos 19, 9, nós vemos de imediato que algumas pessoas se converteram. Então Paulo, quando ele ia aqueles 3 anos com insistência na casa dos irmãos ou publicamente ensinar sobre arrependimento e fé, ele não estava sempre, você precisa se converter, mas não, é porque Paulo entendia que arrependimento e fé são 2 coisas básicas e essenciais da fé cristã, a qual nós devemos continuar a ter constantemente até o momento que nós estivermos no céu, até o final de nossas vidas. Nós vamos continuar nesse processo de se arrepender dos nossos pecados e de crescer na nossa fé no Senhor Jesus. Isso deve ser um processo contínuo em nossas vidas, não deveria parar. Não é se arrependi, agora eu me converti, agora estou arrependido, tenho fé, simplesmente, não, aquilo surge na conversão, mas é algo que nós deveríamos crescer. E aqui Paulo, ele entende a importância disso e ele trabalha incansavelmente para ajudar os irmãos nisso. Então era uma coisa que nós deveríamos não apenas pregar para nós mesmos, da necessidade que nós temos de arrependimento e fé constante, se arrepender constantemente e de crescer em fé constantemente, mas era algo que nós deveríamos ajudar os nossos irmãos. Eu fiquei pensando assim nos discipulados que eu faço, eu fico pensando, meu Deus, como está sendo durante os discipulados, o quanto eu estou incentivando as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a crescer na fé no Senhor Jesus. E aí era algo que nós deveríamos fazer com mais constância, porque era o que Paulo fazia. Ele constantemente estava ajudando aqueles irmãos a crescer, não é arrependimento e fé. Paulo se dedicava a isso. Paulo, aqui ele mostra uma pregação muito simples. Eu creio que Paulo pregava todo o conselho do Senhor, ele não pregava apenas isso. Mas aqui, quando Paulo dá esse discurso, ele frisa a importância disso. Arrependimento e fé, eu ensinei isso a vocês, de casa em casa, publicamente, eu estava falando sobre isso. Paulo fazia isso constantemente. Para aqueles que são obreiros do Senhor, nós devemos ensinar todo o conselho de Deus. Contudo, devemos reconhecer a importância de constantemente estarmos exortando aqueles sobre nossa liderança ao arrependimento para com Deus e o crescimento na fé em Jesus Cristo. Mas isso não é válido apenas para quem é líder. Todos os cristãos devem participar desse processo. Nós devemos constantemente nos exortar e admoestar uns aos outros a vivermos vidas de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Era o que Paulo fazia com aqueles irmãos. Também era algo que deveríamos fazer mais e mais dentro de nossas igrejas, dentro dos nossos relacionamentos. Paulo fazia isso. Nos 2 versículos seguintes, 22 e 23, Paulo, ele dando continuidade, na verdade a introdução do seu discurso, ele fala agora dos seus planos futuros. E esses planos futuros, guiados pelo Espírito Santo, eu acho que pouca gente aqui, acho que poucos de nós iríamos querer. Paulo, ele fala no versículo 22 e 23, e agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Paulo, olha, qual é a previsão para a vida de Paulo? Quais são os seus planos para o próximo ano? Pergunta para Paulo qual é a previsão do plano dele de vida. O que vai acontecer nas semanas seguintes? Ele diz que ele não sabe muito o que vai acontecer, mas ele tem umas certezas boas, né? Ele tem a segurança pelo Espírito Santo, não o sentimento, o Espírito Santo, de que prisões e sofrimento estão à espera dele. O que é que fazia Paulo continuar? Será que era racional? O que leva alguém a fazer isso? O que levava Paulo a fazer uma loucura dessa e caminhar nessa direção?
Acho que muitos de nós, ao se deparar com essa realidade, a gente caminhava para trás. Paulo não, ele entende, ele vai para cima. Ele não para, ele continua. Eu vou para lá, eu sei o que vai me acontecer, eu não sei tudo, mas o que eu sei é que eu vou sofrer, eu não estou nem aí, eu vou continuar. É racional isso? Achei loucura, não? E aí eu queria perguntar para a gente, o que nos leva a todos os finais de semanas arrumar nossas malas e ir para Capistrano pregar o Evangelho? O que nos levaria a vender nossa casa e ir morar completamente no sertão nordestino? O que nos levaria a mudar de estado e morar entre o Suruí, na floresta amazônica? O que nos levaria a ir morar entre os Siuís, uma tribo de canibais caçadores de cabeça na densa floresta de Papua Nova Guiné? O que nos levaria a entrar clandestinamente na Coreia do Norte, a nação com maior perseguição cristã do mundo? O que nos levaria a morar no Afeganistão, um país comandado por um armado, violento e cruel grupo extremista muçulmano? O que nos levaria a ir para a faixa de Gaza, nesse momento, para pregar o Evangelho? O que nos levaria? O que levou Paulo a ir para Jerusalém, sabendo o que ia acontecer com ele? A única certeza que ele tinha é que sofrimento e prisões estavam à espera dele. E a resposta dessa pergunta, o que levou Paulo? A resposta dessa pergunta estava na forma como Paulo, ele via a própria vida. Como Paulo via a própria vida? É aí que está a resposta dele. É aí que está a resposta dele. A mentalidade de Paulo era meio louca, mas no fundo ele sabia para que servia a vida dele, que é por isso que ele foi. E ele explica um pouco dessa mentalidade com que ele levava a vida, com que ele via a própria vida, no versículo 24, versículo seguinte. Ele fala: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Nesse versículo, Paulo, ele abre o seu coração e ele expõe um pouco da sua filosofia de ministério, aquilo que guiava ele. E a verdade é que a vida de Paulo era resumida em uma coisa: completar o ministério que ele havia recebido do Senhor. Ele queria completar a carreira que ele havia recebido. E o que ia acontecer com a vida dele nesse processo? À medida que ele lutava, caminhava para completar a sua carreira, o que ia acontecer? Não importa. Paulo sabia para que a vida dele servia. Ele só tinha recebido uma vida. Ele ia completar o ministério dele. O custo não importava para Paulo. Ele ia completar o ministério dele. Não importava. O que eu quero que a gente perceba aqui, que aqui nós não estamos vendo um homem, Paulo, amargurado com a vida, dizendo que não vê valor na própria vida. Nós não estamos vendo aqui Paulo, um homem jurado de morte, que não tinha mais nada a perder e ia cometer uma loucura. Nós não vemos aqui um homem que tinha recebido um atestado de morte em poucos dias e por isso ele não está nem mais aí para a própria vida e faz o que quer, sofre o que tem que sofrer e não está nem aí. Não, nós não estamos diante deste homem. Nós encontramos um homem que sabia que a vida poderia ser preciosa, mas a preciosidade que Paulo via na sua própria vida não estava para ele, para conseguir cumprir os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, aquilo que lhe agradava. Não. A vida de Paulo não era preciosa para ele mesmo. Para Paulo, a preciosidade da sua vida estava em completar a carreira que havia sido proposta para ele, o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus e pronto. Era isso que Paulo queria fazer. Os custos, o sofrimento, as dificuldades atreladas a isso, as humilhações, as zombarias, não importa. Ele ia cumprir o ministério dele. Ele havia recebido do Senhor essa tarefa e ele ia cumprir. Ponto final. Paulo era um homem que tinha essa filosofia de vida. E aqui nós conseguimos ver nas Escrituras Sagradas Paulo cumprindo isso. A prova disso aqui é que ele não recuou, ele foi para Jerusalém. E a gente sabe pelo livro de Atos o sofrimento que ele passou. Mas não importa, ele ia cumprir o ministério dele. Talvez as pessoas olhassem para Paulo e dissessem que ele era louco. Mas ele ia cumprir o seu ministério. Para plantadores de igrejas, missionários, pastores, obreiros e vocacionados, a filosofia de ministério de Paulo não deveria ser algo que deveria ser simplesmente contemplado e admirado por nós, mas deveria ser algo que nós devemos guiar a nossa vida, devemos guiar o nosso ministério, buscar alcançar. A filosofia de ministério de Paulo deve também ser uma verdade na vida que são obreiros do Senhor. Missionários, pastores, plantadores de igrejas, obreiros vocacionados, deve ser algo a ser almejado.
Para Paulo, a sua carreira não foi fácil. Em 2 Coríntios 11, versículo 23 e 29, Paulo ele fala dos seus sofrimentos e ele diz o seguinte: são ministro de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Paulo era um homem que sofreu muito durante o seu ministério, mas ele continuava. E ele continuava, era a visão dele, ele ia cumprir o ministério dele, não importa os custos. E no final de nossa vida, no final da vida de Paulo, nós vemos que o velho Paulo, ele completou a sua carreira. No final de sua vida, deitado numa cama confortável, ao lado de familiares e amigos. Foi isso? Paulo, no final de sua vida, ele está preso, abandonado, sozinho. E ele diz assim, quanto a mim, vamos abrir lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo fala o seguinte, acerca do final de sua vida, dando as suas últimas instruções a Timóteo, seu filho na fé. Ele fala o seguinte: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele expõe um pouco da sua situação. Ele está preso, sozinho, abandonado. Ele fala para Timóteo: Timóteo, venha, todos me abandonaram. Ele pede uma capa. Talvez Paulo, numa prisão escura e fria, não tinha como se cobrir. Estava com frio. Ia ser morto em breve. Este é o final da vida de um dos maiores homens da história do cristianismo. O maior missionário que nós vemos na história da igreja. Esse é o final de Paulo. Talvez a gente pudesse olhar para Paulo e dizer, realmente, Paulo é um masoquista. Na verdade, não. Paulo não era um masoquista. Na verdade, Paulo, a atitude dele era a atitude de gente que almejava um dia ser coroado com a coroa da justiça, a qual o Senhor dará. Paulo, diante do sofrimento, ele aguenta tudo aquilo, ele segue o seu ministério, ele está sofrendo, desde o momento em que ele se converte e começa a pregar, sofre. A gente viu os sofrimentos aqui. Imagina você ser açoitado 1 vez, 5 vezes ele recebeu 40 açoites, menos 1, 39 açoites, e no final da sua vida, parece que, talvez alguém pudesse pensar, eu queria que fosse bom, ele está abandonado, com frio, sozinho, mas ele diz, olha, existe uma coroa, eu vou receber ela. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai partir, mas ele olha para a coroa da justiça, a qual o Senhor vai dar a Paulo. E é isso que fez, eu creio, Paulo continuar na sua caminhada durante todo esse momento. Ele sabia que a vida dele não tinha valor para ele mesmo. Ele queria cumprir o ministério de Cristo, e ele sabia que no final, ao cumprir tudo, completar sua carreira, como ele disse, ele receberia a coroa da justiça, a qual o Senhor prometeu a ele e a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Para aqueles que creem, que são crentes normais e que acham que o Senhor chamou apenas algum para testemunhar o evangelho da graça de Deus, como Paulo fazia, você está enganado. Todos os crentes são chamados para testemunhar a respeito do evangelho da graça de Deus. Apesar de que talvez o Senhor não esteja lhe chamando para ir pregar o evangelho no Afeganistão, você deve testemunhar. E você deve também ter a visão de que Paulo, deve ter a mesma visão de Paulo, de que a sua vida não servia para si mesmo, mas para o Senhor.
Isso deve ser uma verdade para todos nós. O Senhor, meus irmãos, só nos deu uma vida. Vamos vivê-la inteiramente para o Senhor, cumprindo o seu ministério, não importando os custos, porque nós não vamos ficar aqui. Existe uma coroa, existe um prêmio, existe um final da caminhada. Não dê o seu mínimo para o Senhor, não gaste sua vida correndo atrás do vento. As coisas que nós ganhamos para este mundo ficarão aqui. Que nós dedicamos a nossa vida inteiramente como uma oferta ao Senhor, e que essa oferta seja sacrificial. Não é fácil, não é confortável, mas nós devemos dar para o Senhor, não o que sobra, mas tudo. Nós recebemos uma vida do Senhor, vamos usá-la da melhor forma possível. Talvez você não precise ir para o Afeganistão, mas isso não significa que você não deve viver sacrificialmente para o Senhor. Era assim que Paulo guiava a vida dele. É assim que nós devemos guiar nossas vidas. Não apenas obreiros, líderes, mas todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus. E para aqueles que estão aqui, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, o Evangelho pode lhe dar uma nova razão para viver. Não espere chegar até o grande dia e descobrir que viver para si mesmo era uma grande inutilidade, que não vai servir de nada. O seu dinheiro, as suas posses, o seu status, os seus ídolos não servem de nada diante do Senhor Jesus. A única coisa que vai importar é se o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Se você ainda não consegue entregar sua vida ao Senhor, como Paulo fazia, de forma sacrificial, clame ao Senhor por misericórdia, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus. Finalizando, meus irmãos, ter as atitudes de Paulo e a perspectiva com que ele via a própria vida e o seu ministério é algo que eu amejo. Eu creio que é algo que todos nós deveríamos almejar, que ao fim de nossas vidas, o que vivemos, as pessoas, quando a gente morrer, as pessoas possam olhar para trás das nossas vidas, olhar uma retrospectiva daquilo que a gente passou, e que elas possam olhar e dizer: meu Deus, essa vida foi vivida, essa vida que só faz sentido viver essa vida, se for à luz da ressurreição dos mortos, da coroa que está prometida para todos aqueles que amam a vinda de Cristo, a coroa que Paulo recebeu já. Que as pessoas possam dizer isso para as nossas vidas, que nós tenhamos vidas, todos nós, apenas justificadas por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz, e a recompensa prometida nos céus. Viver diferente disso é perder a vida. A gente só tem uma vida. Vamos gastá-la para Jesus. Honra e glória do seu nome. Amém? Amém. Grande bênção. E tu vai para onde? Eu queria convidar a Agnes. Queria convidar o conselho da igreja, conselho pastoral. O que nós vamos fazer agora é baseado na Escritura. Nós vamos realizar o que a gente chama de ritual da imposição de mãos. A imposição de mãos não significa que nós passamos poder, não tem nada Jedi acontecendo. Significa que o conselho da igreja está de acordo com o Espírito em perceber que o Senhor tem separado e qualificado tanto Agnes quanto Juan para uma obra diferente, que não é aqui entre nós, nesse exato momento, mas uma obra na plantação de igrejas agora em Capistrano. Então nós temos passado um tempo desde que chegaram aqui, trabalhando, treinando. Depois tivemos esse momento em que ele estava trabalhando debaixo da liderança do pastor Angécio, ali em Capistrano, em evangelismo, e aí gradativamente o Senhor foi qualificando e demonstrando de fato que eles agora, deveriam trabalhar lá, e nós do conselho concordamos com o Espírito nesse sentido. Essa é a segunda parte. O treinamento ainda está acontecendo, mas essa é a segunda parte. Nós estamos felizes e agradecidos em poder participar disso. Mas essa não é a obra de dois homens, ou de um casal. Essa não é a obra de homens. São igrejas que plantam igrejas.
Então, ao tempo em que nós reconhecemos esses dois e separamos esses dois, comissionamos esses dois para trabalharem de maneira mais efetiva e prolongada lá em Capistrano, nós reconhecemos que entre nós precisa haver homens e mulheres, famílias dispostos a orar por esses irmãos, a sustentar esses irmãos enquanto eles servem lá, a encorajar esses irmãos a de fato segurar a corda, como nós cantamos. Então, enquanto nós oramos, impondo as mãos sobre eles, eu queria muito que aqueles que entendem da parte de Deus e querem fazer parte do que Deus está fazendo por meio desta igreja, e agora por meio de maneira bem especial, por meio do Juan e da Agnes, se colocassem de pé e para a gente impor as mãos todos juntos. Então, esses que entendem e se prontificam a segurar a corda. Senhor Deus, Pai Santo, nós queremos louvar e adorar o Teu santo nome, Pai. Queremos dar a Ti graças pela Tua bondade e misericórdia, Pai, demonstrada na vida dessa igreja, demonstrada na vida do Juan e da Mirna, Senhor, demonstrada, Senhor, no desejo deles de fazer a Tua vontade, de pregar o Teu Evangelho, de levar, Senhor, a Tua palavra, a única que pode salvar o homem, Pai, a única que pode livrar o homem da condenação eterna e dar a ele, Senhor, uma eternidade junto de Ti. Senhor, nós agradecemos porque sabemos que isso não é algo natural, Senhor, isso não é algo que nasce no coração pecador do homem, mas é algo que o Teu Espírito, Senhor, sobrenaturalmente coloca no coração de homens e mulheres, Pai, e os leva, Senhor, como Paulo, sem que se pense no custo, sem que se tenha a vida por preciosa, Pai, sem que se espere ganhar nada nessa vida, mas esperando fazer aquilo que é agradável a Ti, esperando fazer o nome do Teu Filho conhecido entre todas as nações, Pai. Eu quero clamar a Ti, Senhor, que continue com eles, que vá junto com eles, Pai, que fortaleça-os, que o Senhor os capacite a pregar o Teu Evangelho ali, que o Senhor esteja com eles nos momentos solitários também, nos momentos difíceis, nos momentos de desânimo, Pai, que eles olhem para Ti, que eles confiem, Pai, na Tua promessa, na promessa do Teu Filho, Pai, que estaria conosco todos os dias. Pai amado, quero pedir também, Senhor, por essa igreja, pedir que o Senhor nos ajude a estarmos juntos deles, Senhor, em oração, também estarmos juntos deles, Senhor, cooperando com eles, Senhor, servindo junto com eles, Pai, estar junto com eles, Senhor, sustentando-os, Pai, segurando as cordas daqui, Pai, estarmos juntos com eles, Senhor, também relembrando disso a eles, Pai, demonstrando que nós estamos aqui, que nós estamos juntos com Ele, que nós estamos orando junto com eles, Pai, que nós estamos aqui prontos para ajudá-los, Senhor. Abençoa-nos para que nós sejamos aqueles que apoiam, Senhor, seja a igreja que está junto deles, Pai. Abençoa também, Senhor, aquela cidade, a cidade de Capistrano, como o Senhor já tem feito até aqui, Pai. Abençoa para que o Teu Evangelho ali ele floresça, Pai, para que o Teu reino cresça naquele lugar, para que os corações duros, Senhor, que estão ali, eles sejam quebrados, Senhor, moldados, Pai, pela Tua palavra. E o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor, transformar o coração dos homens e conduzir os homens à fé no Teu Filho Jesus Cristo. Pai Santo, nós enviamos o Juan e a Mirna, Senhor, confiando em Ti, Senhor, confiando naquilo que o Senhor nos mandou fazer, Pai, confiando que o Senhor
vai estar conosco, Senhor, e também com eles, Pai. Nós nos prontificamos, Senhor, diante do Senhor, a estar junto com eles, Pai, porque reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, o chamado do Senhor na vida deles, Pai. Nós nos colocamos aqui como igreja, Senhor, que os conduz, que está junto com eles, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Senhor, para que o Teu reino cresça, Pai, e o Senhor seja conhecido em todos os povos, no sertão, na favela, em todos os lugares, Senhor, e até os confins da terra. É isso que nós desejamos fazer, mas precisamos do Teu poder, Senhor, para seguirmos em frente. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Santo Deus, querido Pai, essa obra é Tua, Senhor. Queremos entregar nas Tuas mãos a vida do Juan e da Agnes, ó Pai. Para onde iremos se Tu tens a palavra da vida eterna, Senhor? Tu estás à frente, Tu és o nosso general, Senhor, que Tu possa conduzir o Juan e a Agnes, que eles possam, Senhor, encontrar em Ti a fortaleza que eles precisam. Sabemos que lutas virão, dificuldades, mas, ó Pai, que eles encontrem em Ti, principalmente, a fortaleza de seus corações. Converte almas, ó Pai, que Tu possa apresentar a eles os eleitos, que o Teu Espírito Santo atue, ó Pai, que a fé vem pelo ouvir, Senhor, ouvir a palavra de Deus. Que Tu dê perseverança a eles, ó Pai, que a Tua igreja abrace essa causa, ó Pai, que eles possam perceber que aqui tem soldados dispostos aí também com eles junto nessa batalha, ó Pai, que eles não se sintam sozinhos. Cuida deles no caminho, no trajeto, que Tu possa ser a paz nos seus corações, que Tu possa, Senhor, conduzi-los, Tu possa, Senhor, estar mostrando a Ele que vale a pena, ó Pai, Te servir, porque almas estão sedentas para ouvir o Evangelho, ó Senhor. Eu Te agradeço pela vida deles, Te peço mais uma vez que Tu estejas com eles. Tu és o Emanuel, Deus conosco, ó Pai. Cuida deles, no nome eterno do Senhor Jesus. Amém. Mantenha-se em pé, nós vamos cantar um canto, em seguida vamos fazer mais de nós. Não sei se tem que é. Vamos cantar todo mundo aqui. Chama todos os povos de todas as nações.
Então a gente está mandando a Agnes e o Juan, e a pergunta é: quem será o próximo? Né? Então eu queria terminar fazendo um clamor ao Senhor. A seara continua grande, os trabalhadores são poucos, o mundo é gigantesco. O Senhor merece ser adorado e engrandecido entre todas as nações. Eu não falo só para aqueles que estão começando a vida, os jovens, falo para aqueles que estão estáveis, com empregos prontos, com família estruturada, com tudo já direitinho, tudo pronto, vivendo o sonho. Falo com esses que voluntariamente decidiram se entregar a Cristo, se tornando voluntários, né, escravos voluntários de Cristo. Por que não você? Espero que todos nós tenhamos pensado sobre isso e respondido ao Senhor, não a mim, mas ao Senhor. Por que não você? Ore comigo. Pai, como nós ouvimos, a vida de fato não tem nenhum valor em gastar-se para si. E essa autopreservação é talvez de todas as maiores mazelas do nosso próprio coração. É por esse desejo de se autopreservar que nós articulamos a vida, propomos os nossos trabalhos, temos a quantidade de filhos, com o desejo de agradar a nós mesmos. Senhor, Teu Espírito nos mostrou a verdade. O Senhor já transformou o nosso coração e colocou lá doses de amor gracioso provindos do Pai. O Senhor nos mostrou que o amor com que o Senhor nos amou é um amor altruísta, um amor que nos constrange, nos controla, é um amor que demanda de nós todas as coisas, é um amor que nos conduz voluntariamente ao Teu serviço. Quando nós julgamos, pensamos que um morreu por todos, e assim todos morreram. Consideramos que Ele morreu por todos para que nós, que vivemos com base na sua morte, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Levanta mais obreiros, Senhor. Eu peço pelo meu povo, que eles não sejam simplesmente igrejados, bons cristãos, mas que vivam de maneira intensa a loucura sacrificial do cristianismo. Sejam pessoas desse mundo caído e perdido, nem se notem mais a diferença, mas que pela maneira como projetam, que vivam a vida, suas vidas se justifiquem, se expliquem apenas pela crença na ressurreição dos mortos. Eu peço que mande mais obreiros, daqueles que fiquem com um propósito único: sustentar, ajudar e promover a obra do Senhor. Que não sejam clientes chegando esperando ser servidos, mas soldados nesta guerra já vencida, para fazer o nome de Jesus conhecido e amado entre todas as nações. Enquanto enviamos o Juan e a Agnes, nós sabemos das dificuldades que surgirão, das lutas internas e externas. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas não brincará em serviço e lutará com todas as coisas para infligir dor, as suas mentiras. Protege o coração deles, Senhor, que eles percebam graciosamente a Tua presença. Quando os amigos faltarem, quando a saudade apertar, quando as dificuldades forem maiores do que a sabedoria, a experiência, a idade, que eles aprendam a descansar e a confiar no Deus que os envia por meio dessa igreja. Eles vejam a Tua mão poderosa em responder às orações, em se fazer presente,
em controlar todas as coisas. Que o Senhor se agrade dos teus servos, utilizando a tua palavra para produzir vida no coração daqueles que escutam, que eles vejam vida nascer diante dos seus olhos e que isso encoraje os teus servos. Agora nós nos encomendamos a graça do Senhor, nos comprometemos diante do Senhor, que eles ainda são nossos, nós cuidaremos deles como família do Senhor. Nós imploramos isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.